Pergunta 651. Terá havido povos destituídos de sentimento de adoração? Então, se isso é inato, será que pôde existir um povo destituído de todo o sentimento de adoração? Essa palavra, esse todo aí é importante, porque eu vejo algumas pessoas assim, elas têm a necessidade da adoração. Essa adoração às vezes extrapola, ou para um animal, ou para um mito, mas ela também extrapola para personagens. A gente vê os adolescentes, né? Essa necessidade de adorar um ídolo, um cantor, um grupo, etc. E quando chegamos à doutrina espírita, observamos, viemos de outras tradições religiosas, né? Alguns eu não vi, mas muitos vieram, a maioria veio, e nessas tradições, dá o nome que quiser, não, nós não adoramos, nós veneramos, nós fazemos isso, há uma necessidade de divinizar. Então algumas religiões, Buda é Deus, Lao Tse é Deus, Jesus é Deus, todos são deuses. É essa necessidade. E aí chegamos na doutrina espírita. Ao chegarmos na doutrina espírita, observamos que não temos a necessidade de adorar ninguém. Mas ainda os nossos vícios, começamos a adorar palestrantes, escritor, autor de livro. E as pessoas, elas são ferrenhas com os outros. Mas quando ela acha um personagem que ela admira, essa admiração extrapola todos os limites, que não difere da pessoa de outra tradição religiosa que está adorando Deus, Jesus como Deus, o Lao Tse como Deus, ou uma entidade espiritual como Deus. A pessoa faz isso com autor de livro, faz isso com médium, faz isso com palestrante, ao ponto de algumas pessoas não terem nem opinião própria. E fulano de tal não emitiu opinião, então eu não sei como opinar. Fulano de tal, ele acredita assim, então eu acredito assim. Fulano de tal falou isso, eu não sei o que falar. Não, então só posso falar se fulano falar. Isso é muito comum. E ainda, além disso, né, como Kardec trata da rivalidade entre os centros espíritas, as pessoas ainda acham que não, eu acredito que fulano de tal é o conhecedor perfeito do espiritismo. Qualquer pensamento que não seja a concordância com aquele pensador, a pessoa rejeita, mas rejeita agressivamente. Alguns chegam a ter ciúmes. Olha, precisamos propagar as ideias do palestrante e tal. Mas tem outro palestrante ali que está também com algumas ideias. Não, só fulano, deixa esse cara para lá. Sabe, são pessoas ainda não entenderam. Então essa idolatria, né, ela é muito interessante. Então quando a gente está falando aqui, um povo destituído de todo o sentimento de adoração. Será que é possível? Destituído de todo o sentimento? Porque às vezes a gente reprime certas coisas, mas elas revalam aqui, ali e ali. Resposta: não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Claro que, devido às milhares de encarnações, devido às várias centenas de relações que tivemos com as tradições religiosas, das relações que travamos com os religiosos, poderemos trazer conosco animosidades que vão resvalar no sentimento antirreligioso. Então, por exemplo, imagina um cientista que queria ajudar a humanidade, mas como ele não tinha saco para ir na igreja no domingo, preferia ficar no laboratório, um religioso o denuncia e ele é torturado por anos vivendo numa masmorra em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, torturado até a morte. Depois, ou é queimado, esquartejado, etc. Esse ser
ele pode desenvolver um sentimento antirreligioso. Outros, por não dar vazão a todas as maluquices. Quantas possibilidades de maluquice um religioso pode criar? A resposta é: qual é o limite para a criatividade humana? Nenhum. Então, toda tradição religiosa vem centenas, milhares de invencionices. Uma pessoa que já tem um certo sentimento antirreligioso, ele pode se apegar aos equívocos, às maluquices, às invencionices, para ajudar a cristalizar nele, consigo, esse sentimento antirreligioso. Mas esse é uma exceção. Por isso que a minoria de todas as populações são os chamados ateus. Tem gente que rejeita todas as religiões, todas. Pessoas que estudam a Bíblia a afinco, rejeitam todas as religiões, mas acreditam em Deus. Essa é a diferença. Isso é, eu sei que Deus não é esse que você está falando aí. Por causa dessa mentira, porque a Bíblia aqui está errada, aqui está errada, aqui está errada, aqui está errada. As 120.000 contradições da Bíblia eu sei que é invenção dos homens. Mas a pessoa continua com sentimento religioso. Isto é, esperando uma explicação racional. Isso também acontece. Mas isso é uma questão individual. Do ponto de vista de povos, reuniões de milhões de pessoas, a maioria sempre vai ser religiosa, isso é, ou espiritualista.